E a gente vai começar falando do termo iniciação, porque esse assunto envolve a Sim. iniciação. Só que a gente tem, né, hoje diversos tipos de interpretação. Então, Wagner, na sua ótica, né, dentro dos seus estudos, o que seria o termo iniciação dentro da questão mais antiga, né? Tá, clássica. O termo iniciação vem da Velha Grécia. Acontece que há relatos históricos do Platão e o Pitágoras viajando cada um 2 vezes para o Antigo Egito. Então, segundo, vamos dizer, fragmentos da área ocultista, ambos receberam a iniciação clássica do Antigo Egito e trouxeram para a Grécia e implantaram a iniciação, só que com o contexto grego, que era muito artístico, cultural. Então, a iniciação grega, ela tinha os valores das iniciações antigas, mas adaptada ao contexto grego. Como a Grécia teve uma influência muito grande no mundo ocidental, a literatura ocultista clássica ou hermética está baseada na nomenclatura grega. Então, na Grécia Antiga, se falava do neófito, calouro ou caloura, que é a pessoa que se interessa por uma temática espiritual e que gostaria de entrar num dos templos iniciáticos de outrora, porque a temática espiritual não era estudada em aberta. Fael, para o contexto da época, a espiritualidade era a coisa mais profunda que existia. Então, qual era o parâmetro? Não se pode entregar tal profundidade para quem for raso, não vai aguentar tal profundidade, ou enlouquece, ou perverte os valores elevados com caráter ruim. Então, criaram um sistema de provas para que cada pessoa interessada na temática espiritual que se submetesse a essas provas, chamadas por então de iniciação. Se a pessoa passasse pelas provas para provar têmpera e profundidade, Fael, como é que você vai imaginar um iniciado com medo do invisível? Quer dizer, se ele não rompeu essa barreira, não levantou o véu do mistério e encarou de frente o plano espiritual, né, como é que ele vai poder falar de algo espiritual se por dentro ele tem medo? Então, haviam testes para testar a têmpera do candidato, o que ele estava disposto a fazer para aprofundar o grande mistério, né, o grande arcano, no caso. Como é que se falava? Levantar o véu de Ísis, né? Quer dizer, o véu da ignorância para você ver a verdade. Uma pessoa com medo, ela não sabe o que tem do outro lado do véu. Então, ela não levanta o véu, porque ela tem medo do desconhecido. Quando você estuda, aprofunda e levanta o véu, ele já é conhecido. Então, o que era sobrenatural vai se tornando natural. Então, a iniciação era o conjunto de provas para testar se esse candidato tinha força para vencer a si mesmo e levantar o véu do mistério. Se ele passasse nessas provas, seria então iniciado grau a grau dentro desses arcanos até um dia chegar a se tornar mestre, pronto agora para iniciar um outro calouro depois de tantos anos, e esse mestre iniciador ganhou o nome de hierofante. Acontece que a expressão iniciação e iniciado vem do verbo inir, que significa ir para dentro. Para dentro de onde? Dentro do templo, onde alguém já realizado vai iniciar a você. Então, ini, vá para dentro. Fael, depois de anos de iniciação, né, o que a pessoa descobre? Que o verdadeiro templo no coração, o verdadeiro ini é ir e se autoconhecer e vencer a si mesmo. Daí as expressões iniciáticas que nós ganhamos aqui no Ocidente a partir dessa releitura grega, que, na verdade, tinha o aspecto grego, mas parte dela tinha sido iniciada no Velho Egito, onde não havia nomenclatura grega. Porém, o Antigo Egito era tão fechado, tão secreto, que a nomenclatura que eles usavam lá ficou eclipsada no mistério daquela época. E nós ganhamos essa nomenclatura a partir dos gregos. Daí se falar de neófito, iniciação, então, para estudar esses temas, só dentro dos templos. O tempo passou, séculos foram se sucedendo. Na época da Inquisição, aqueles anos horríveis na Europa de ignorância, onde o poder temporal, religioso e político era um só e mandava matar adversários na fogueira acusados de bruxaria. Muitos médiuns e paranormais foram queimados. Tá? Eu sempre defendo o seguinte: homens podem usar a religião para assassinar outros, não é culpa da religião. E o cristão de hoje não tem culpa dessa barbárie que foram os anos da Inquisição. É só para contextualizar, para ser bem
justo, mas o que eu estou falando é história, não é opinião. Então, nessa época da Inquisição, os ocultistas ficaram mais herméticos ainda pelo risco que teriam de vida se ostentasse aquilo em aberto. Passa essa época, século XVII, as fogueiras vão acabando, vai surgir no Newton, Descartes, e a ciência vai ampliando, e aí a Europa entra num novo ciclo, até chegar no século XIX, onde você começa a ter uma abertura, a partir de 1857, com o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, a doutrina espírita, que trazia em aberto temas que outrora eram abordados só hermeticamente. Vida após a morte, reencarnação, lei de causa e efeito, e tantos temas que o Espiritismo trouxe com a abordagem espírita, que era diferente da abordagem hermética. Eu estou colocando, abriu a temática espiritual. Não estou dizendo que o hermetismo foi aberto pelo Espiritismo, mas o Espiritismo democratizou a informação. Se você olhar do século XVIII para trás, você não achava um livro de vida após a morte em aberto nas livrarias da Europa. Então, o Espiritismo trouxe essa abertura. Em 1875, a Madame Blavatsky e o Coronel Wolcott fundaram a Sociedade Teosófica nos Estados Unidos, depois foi para Londres, depois para a Ádia, na Índia. E a teosofia também trouxe uma abertura muito grande, porque passou a falar de chakras, corpo mental, karma e outros temas que a Blavatsky tinha trazido do Oriente, numa mescla de budismo, hinduísmo, ocultismo e espiritualismo moderno, né? E chamou de teosofia. 1882, surge na Inglaterra Sociedade de Pesquisas Psíquicas da Inglaterra, onde, pela primeira vez na história da humanidade, um grupo de cientistas da época se junta para estudar os chamados fenômenos parapsíquicos. Tudo isso vai criando uma abertura enorme. Então, estou colocando dados históricos numa corrente de tempo que vem Egito, Grécia, até chegar aqui. E eu não estou considerando o lado oriental. Eu estou pegando a vertente ocultista ocidental. O lado oriental, você tem o taoísmo na China, as diversas áreas do hinduísmo, como o yoga, o Vedanta e o Samkhya, as áreas do budismo. Eu não estou entrando na parte oriental para a gente ficar focado nos autores ocidentais. E aí chega o século XX, a coisa se abre, final do século XX, a internet, que acaba abrindo mais ainda, e hoje nós temos podcasts, programas em aberto que falam dessa temática que séculos atrás era altamente secreta. E por falar nisso, né, a gente tem um primeiro livro que é bem interessante aqui, e tem uma questão que eu queria colocar com base nesse livro. Existe hoje uma grande dificuldade, principalmente das pessoas que são mais ortodoxas, dogmáticas, de entenderem que grandes nomes, a exemplo de Jesus, né, Krishna, outros nomes que a gente vai falar ali, foram iniciados em algo. As pessoas acreditam que é óbvio. Plasmou pronto. Ninguém surge pronto, isso é antinatural. E mesmo um grande ser com potencial enorme, quando ele encaixa no corpo, o corpo tem a limitação do plano físico. O cara não vai voar, não vai atravessar a parede com o corpo humano. Então, eles estão limitados, tem que ir ao banheiro, tem que se alimentar. Porém, o nível de consciência deles é que é o diferencial, né? Então, obviamente, que em algum ponto esses grandes mestres trocaram ou somaram informação com o que tinha na época, que era o paralelo mais próximo daquilo que eles vieram fazer. Jesus, dos 17 aos 30, é um mistério. Você já viu quantas especulações foram feitas sobre esse período de 17 a 30 anos de Jesus. Uns dizem que ele foi parar no Egito, outros dizem até que ele foi para a Índia. Eu não sei. Eu só sei que um cara do nível de Jesus, entre 17 e 30, ele provavelmente ainda estava formando o corpo dele de adulto. E provavelmente ele deve ter entrado em contato, isso não em aberto, porque esses grupos eram fechados. Provavelmente ele entrou em contato. O mais certo, os essênios, na área do Oriente Médio, isso aí me parece óbvio. Porém, é a opinião pessoal minha, a parte do Egito é possível. Agora, já extrapolar para a Índia, Tibete, já é, e eu não posso afirmar nada, ninguém pode afirmar. Mas é certo que um grande mestre, ao descer na Terra, a presença dele é detectada por grupos que operam sem serem vistos. E eles, em algum momento, vão travar contato. Isso me parece uma coisa óbvia. Seja para Krishna na Índia, Jesus aqui, o Siddhartha Gautama, um pouco diferente no contexto budista, que é o contexto dele, mas Jesus e Krishna, com certeza, Krishna
teve contato com os rishis da velha Índia, que se inspiravam com ele também. E é provável que aqueles iniciados do Velho Egito, ao ver Jesus, falam, cara, esse cara aí, puxa, vamos ver o que ele soma aqui com a gente. Isso me parece intercâmbio, não tem nada a ver com o trabalho deles. Religiosos mais ortodoxos vão achar que o cara é deles. Nenhum mestre é de doutrina nenhuma da terra. Jesus não era cristão. Cristianismo não existia enquanto corpo doutrinário. Jesus anterior, parte, formam o conjunto baseado nos 4 evangelhos. Se você olhar, Buda não era budista, que o budismo não existia. Então, grandes mestres pertencem ao eterno, que os envia para ajudar os homens. É muito interessante a gente tocar nesse ponto, porque até mesmo a gente conversando, né, você explicando, quando a gente observa esses grandes nomes, observamos comportamentos e muitas vezes práticas bem similares, né? O que às vezes é dito milagre pode ser uma técnica iniciática também, né? Sim, porque veja, se você é uma criança e o adulto que tem uma técnica para algo, faz algo, você fala, que para você aquilo é incompreensível. Para o adulto, como ele é adulto, ele está usando algum conhecimento. Esses grandes mestres, para eles, isso não era milagre, isso era o natural deles. O milagre, para nós, é o sobrenatural, porque transcende o que a gente pode fazer no atual estágio que a gente tem de evolução. Então, para eles, nenhum deles achava que fazia milagres. Nós é que dizemos isso. O que eles faziam, o que é natural de um espírito superior, para nós parece sobrenatural. Vamos falar desse livro, então, que tem esses grandes nomes. Inclusive, essa edição aqui, ela é completa, né? Tem as fragmentadas também. Esse aqui é o livro Os Grandes Iniciados, de um francês chamado Edouard Chiré. Essa aqui foi uma edição que circulou muito tempo no Brasil, da editora Gnose. Depois a editora Madras passou a editar o livro, e houve uma época, cada capítulo fala de um mestre. Moisés, Pitágoras, né, Jesus, Krishna, e vai falando. O livro, ele é do final do século XIX, se tornaria um clássico internacional. Orfeu também, se não me engano. Orfeu também, da velha Grécia. E aí ele trata um mestre por capítulo, ou seja, grandes iniciados da história. E esse livro, houve uma época aqui no Brasil, como era um capítulo para cada mestre, uma editora pegou e fez um fascículo para cada capítulo, aí circulava em fascículos. O fascículo só do Pitágoras, só de Jesus, só de Moisés. O livro é excepcional, é um dos livros clássicos da literatura ocultista de todos os tempos. Agora, uma coisa curiosa, ele não teve só esse livro, eu tenho outros livros dele. Esse cara era muito bom, Edouard Chiré. Agora, o que pouca gente sabe e que ele revela nos outros livros é que ele teve uma grande inspiração, cara. Rudolf Steiner, que o criador da antroposofia, da pedagogia Waldorf, e que na época estava ligado à Sociedade Teosófica. Depois ele se tornaria dissidente, formando a antroposofia. Então ele era um admirador. Num dos livros ele conta o encontro com o Rudolf Steiner, como é que inspirou ele. Então, esse livro é espetacular, fala de grandes mestres numa linguagem bem universal, bem aberta. É um livro assim de cabeceira dentro da literatura ocultista. E ele, agora não me lembro qual é a editora que está mantendo, talvez a Madras ou alguma outra. Essa edição antiga da editora Gnose. Será que tem? Porque eu só consegui ver a fragmentada, se tiver uma edição nova. Não, aqui. A Madras tem uma edição inteira, igual essa daqui. Bacana. Mas as pessoas acham, às vezes, sempre fragmentado. Agora, o livro inteiro é bom, é melhor pegar inteiro. É que o fragmentado é mais baratinho, você vai comprando de um livrão, cara. Lembrando, pessoal, que esses livros aqui, os que tiverem acesso, a gente coloca direto na descrição. Tem essa possibilidade agora de fazer links direto na descrição. Então, os livros que tiver à disposição, de meios confiáveis, a gente vai indicar aqui para que você possa adquirir. Vão ter outras possibilidades, alguns são mais fáceis e outros não. Nós estamos aqui falando sobre o tema iniciação. E existe o estudo que é classificado como estudo esotérico, né? E existe alguma diferença e algum paralelo em iniciação / estudo esotérico? Em grego, quando você fala esotérico, vem da expressão exo, E-S-O. Exo, em grego, para dentro, secreto, guardado. Daí, quando você fala esotérico, significa interno, dentro,
não aberto. Se eu trocar um S por um X e falar exo, EXO, é o contrário, para fora, aberto, explícito, desvelado. Então, a expressão esotérico era apropriada para tudo que era iniciático na Grécia, porque era dentro, e exo é por dentro do templo. Se a pessoa estava fora, era o profano, por fora do templo, linguagem que é usada na maçonaria, inclusive para quem está fora e não se iniciou, quer dizer, está por fora do templo. Então, outrora, toda essa temática era esotérica. Hoje, com toda a comunicação em aberto, nós estamos numa época exotérica. A própria internet é uma prova disso. Agora, o termo esotérico ficou preso no imaginário popular. Foram tantos séculos de coisa secreta que hoje, mesmo com as coisas abertas, o pessoal costuma dizer que está estudando algo esotérico. Olha o paradoxo. Você entra na internet, quer procurar um termo qualquer no Google, clica, abre. Então, o Google e a internet é um veículo exotérico. E aí a pessoa fala, estava procurando um site esotérico, num veículo que é exotérico. Então, o exo para dentro, o exo para fora. Agora, grupos ocultistas têm funcionamentos esotéricos, que é a parte interna da maçonaria, da Rosa Cruz e de linhas da ordem martinista e linhas ocultistas. O que se passa nas reuniões e a maneira de trabalhar ali é iniciático. O que eu estou querendo dizer que está em aberto é a temática vida após a morte, chakras, tudo que era iniciático antigamente. Essa temática hoje ela tem outras abordagens em aberto. Eu não estou falando de mecanismo interno, que até mesmo de uma empresa é secreto. Você vai pegar, por exemplo, no catolicismo, a eleição de um papa, ela é esotérica, ela é interna, né? Então, o exo hoje é o que está guardado, o exo é o que está aberto. É bem interessante falar sobre isso, porque daqui a pouco a gente vai até chegar num livro que ele é prático, né? Ele ensina alguns exercícios e tudo mais. Observamos hoje que existe em larga difusão o termo autoiniciação, né? E aí eu fico pensando, não há possibilidade de fazer isso no campo material, vamos dizer assim, sozinho. Sempre vai ter que ter alguém que passa o bastão, não é? A autoiniciação, ela é relativa? O que você pensa sobre isso? Eu acho que, assim, autoiniciação é um termo muito mal aplicado, tá? É que se a gente pegar a época de hoje, não tem aquele templo que você vai iniciar, o contexto é outro, né? Então, o que vamos chamar aprendizado. Uma pessoa pode ser autodidata, tá? E pode ter um conjunto, mas ela vai lidar com outras pessoas. E nesse intercâmbio, ela pode, no conjunto, ir crescendo. Agora, é muito difícil um médico ser médico como autodidata. Um professor pode ser autodidata, mas ele vai ter que estudar a maneira de saber como passar a informação. Então, sozinho você não faz nada, embora você possa ter um potencial enorme. E eu não estou dizendo que alguém tem que ir para um grupo. Eu mesmo nunca fui iniciado em nada, só que tem um detalhe, e aí é uma ampliação. Por causa das saídas do corpo, existem iniciações fora do corpo. Você é iniciado por mentores que não estão vestidos uma bata branca morando num templo grego ou embaixo da pirâmide. Eles moram no plano espiritual. Você sai e eles te iniciam, te aprofundam, porque eles viveram aquela época. Eles sabem. E, é claro, não vão pegar qualquer pessoa para iniciar, e sim alguém que vai aprofundar e compartilhar aquilo cá embaixo para melhorar o nível desse estudo. Então, existem iniciações fora do corpo. Agora, também considera outra coisa, reencarnação. Boa parte dos estudantes espirituais fala de reencarnação, mas não considera algo. E se a pessoa já foi iniciada em outra vida? Ela encaixa aqui, ela vem com o potencial daquilo. À medida que ela vai abrindo, ela encontra paralelos e sozinha ela emerge, porque ela já tem a base. Agora, muito difícil pegar alguém sem base alguma e começar do zero e conseguir. Fica muito difícil. É alguém que já tem um preparo anterior, seja de outra vida ou do período entre as vidas que ela trabalhou lá para trazer para cá. Então, não existe ninguém zero bala com tanta vida para trás, então não dá para exigir. Você é iniciado, você não passou pela nossa escola, pode falar, já passei por escolas similares lá atrás, eu não preciso ficar repetindo aqui. E outra, você está preso só na tua escola e o resto da humanidade, né? Como é que faz? Só vocês é que sabem? Então ficou uma espécie de orgulho iniciático, que nenhum iniciado sério tem, esse tipo de orgulho. Isso é radicalismo de grupo. Eu me deparei ao longo da vida com pessoas desse porte que eu estou te falando, que sabiam muito menos do que eu sabia. E eu via a aura delas, elas não viam a minha. Eu tinha saída do corpo.
as pessoas não tinham, então tinham acesso. Aí chegava alguém, eu não posso falar isso com você, que é esotérico. Eu falei, que esotérico, caramba, eu já sei disso aqui fora do corpo. Não posso falar porque você não é do nosso grupo. Então fica você, o seu grupo lacrado aí, porque o tema que vocês estudam tem outros grupos de outra forma. Então não dá para fazer como era antigamente. Então existe toda uma estrutura hermética, toda estrutura espiritual tem uma egrégora, e toda egrégora, que é um campo coletivo, tem guardiões. Então, para aprofundar essa temática, você vai ter autorização, permissão de mentores que permitam o teu progresso ali. Porque se eles acharem que você não é justo, você vai ser embarreirado karmicamente de alguma forma. Então, é possível aprofundar em aberto, como hoje tantos estão fazendo, mas já tem uma bagagem iniciática lá de trás, senão não teria como fazer isso hoje.